Amém. Que a graça e o amor do Senhor sejam conosco. Amém. Irmãos, eu quero ler um texto da palavra de Deus em Atos, capítulo 17. Atos 17, versos 5 a 9. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Se na sua Bíblia está assim, diga comigo essas palavras. Estes, a partir desse final do versículo aí. Estes que transtornado o mundo chegaram também aqui. Outra vez. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aos quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram a Jason e aos mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Em outras palavras, soltaram a Jason porque não havia motivos para Jason estar preso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos que juntos nós orássemos por alguns instantes. Paulo era um homem que ele fazia exatamente quantos séculos depois nós cantamos: eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante. Ele já fazia isso. Aliás, ele não fugia do Espírito, ele fugia para o Espírito. Ele queria o Espírito, ele precisava do Espírito. Irmãos, eu preciso do Espírito e você precisa. Aliás, ele diz na sua carta aos Gálatas que se nós vivemos no Espírito, nós devemos andar em Espírito. E hoje nós aprendemos com muito entusiasmo na escola dominical, não sei como foi na sua classe, mas lá onde eu estive, foi uma dificuldade para chegar ao fim da lição, porque todo mundo queria falar, ou quase todos. Parecia que havia uma eletricidade ligada em todo mundo, e todo mundo tinha coisas para falar, e todo mundo tinha coisas para trazer para que nós recebêssemos edificação nesta manhã. A igreja precisa ser edificada a cada dia, em cada reunião e em qualquer lugar. E para tanto nós precisamos estar edificados no Senhor. Eu não vou pregar. Eu disse ao Roberto que eu não sei pregar às 5 horas da tarde. Mas também não sei pregar às 10 horas, não sei pregar à meia-noite. Mas eu quero nesta manhã compartilhar a palavra do Senhor. Eu preciso pregar em todos os momentos, a tempo e fora de tempo, mesmo sem saber. Porque quem prega em mim ou quem prega por mim é o Espírito Santo de Deus. Ou pelo menos é o que deve acontecer. Então eu peço que você ore comigo por alguns instantes. Nós estamos buscando um viver pleno de Deus. Não sabemos como chegar neste lugar. Mas não estamos satisfeitos com a nossa vida e com o nosso viver por entendermos que Deus está pedindo alguma coisa que nós ainda não estamos entregando a Ele. E nós queremos orar a Deus para que nós sejamos feitos instrumentos, vasos de bênçãos nas mãos do Senhor,
e para a glória do Senhor. Senhor, nós queremos definitivamente, determinadamente e voluntariamente servir o Senhor. Nós cremos que o Senhor teve em Paulo e em muitos outros antes dele e em centenas e milhares depois dele, irmãos e irmãs que desejaram com profundidade agradar ao Senhor em tudo. Este é o desejo do nosso coração. Reconhecemos que estamos muito aquém deste lugar para onde o Senhor quer nos levar, mas pelo Espírito do Senhor haveremos de chegar exatamente onde o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra que o Eliseu disse agora de manhã, a meu respeito, o Jainer já havia, há um ano, né, Jainer, mais ou menos, ele havia conversado comigo alguma coisa. Foi num período em que nós estivemos fazendo 100 dias do ano passado, e esse ano nós estamos fazendo de novo 100 dias. Eu não sei quantos irmãos têm lido, mas está muito bom sobre as famílias. Eu estou maravilhado com isso. Naquela ocasião, logo depois, eu conversei com um pastor aqui na cidade e disse a ele que eu estava retornando, provavelmente, para acertar definitivamente, né, de uma maneira clara, a minha volta ao meio denominacional batista. E esse pastor logo, Paulo, vem para cá, o pastor daqui está saindo e nós precisamos de você aqui e tal. Eu cheguei a frequentar por algum tempo essa igreja aqui na cidade mesmo. Mas acabei não ficando lá. E até hoje, de vez em quando, eles se encontram comigo e mandam um recado para mim. E de vez em quando eu estou com o pastor e não fechamos nada nesse sentido. Irmãos, eu tenho um alvo na minha vida. Eu preciso servir ao Senhor. Necessariamente não é pregando de púlpito ou num púlpito que eu vou servir ao Senhor. Não quer dizer que pregando no púlpito eu não possa servir ao Senhor. Isso é um item. Talvez seja o menor de todos. Porque eu preciso servir ao Senhor 24 horas durante o meu dia a dia. Eu tive uma experiência interessante anteontem. Eu estava na farmácia, de onde eu me desliguei ontem, mais uma vez. E um rapaz esteve lá, eu já o conheci desde a outra vez que eu trabalhei na farmácia, eu não fiz absolutamente nada em favor deste rapaz. Mas ele ficou tão grato a mim, falou, irmão, onde você está se reunindo? Eu quero ir na sua igreja. Eu fiquei pensando, a gente não faz nada por ninguém. Mas o mínimo que você faça, embora pareça, né, um paradoxo, eu digo que não faça e ao mesmo tempo faça, o que você fez não significa absolutamente nada, não te custou nada, não te causou nenhum sacrifício, mas para aquela pessoa que recebeu aquilo, foi uma coisa tão grandiosa que ela quer saber como é que é e tal, e etc. Eliseu contou lá na classe uma experiência que eu vou me economizar de não falar isso, mas nós ouvimos uma palavra lá, de pessoa que viu o Eliseu, estava com o Eliseu, e estranhou positivamente, porque ele não agia dessa ou daquela maneira. Irmãos, o texto que eu li, é um texto que fala está inserido na segunda viagem missionária de Paulo. Nesta viagem, Paulo estava acompanhado por Silas. Os irmãos se lembram que na primeira viagem, eles levaram, Paulo e Barnabé, levaram Marcos. E lá, a certa altura da viagem, Marcos não desejou, não atendeu uma orientação, e Paulo, ele voltou da viagem, não prosseguiu, e na segunda viagem, Barnabé quis levar Marcos, que era seu primo, e Paulo não quis. Na outra vez ele não quis e tal, então Barnabé ficou com Marcos e Paulo chamou Silas, ou Silvano. Quando você lê Silvano, é Silas também. É o mesmo.
E eles não fizeram essa viagem. A primeira foi uma viagem extraordinária, eles voltaram alegres, contando para a igreja em Jerusalém aquilo que aconteceu, os milagres que foram feitos, as bênçãos que foram conseguidas durante aquele período. E foi uma viagem de muitos obstáculos, mas de muitas provas e provações, e ao mesmo tempo uma viagem que marcou alegremente o coração dos servos do Senhor. Irmãos, o que fica muito claro para nós, nas experiências dos outros e na nossa própria experiência, é que quando nós saímos com o objetivo de fazer a vontade de Deus, nós geralmente voltamos muito felizes, embora passemos por dificuldades, encontremos obstáculos, encontremos senões, encontremos pessoas que não vão se simpatizar conosco, não vão aceitar de bom grado a mensagem que nós pregamos. Mas nós sabemos, e eu citei isso aqui na vez passada que eu preguei, que Paulo tinha um desejo muito grande de pregar o Evangelho, porque ele sabe o que o Evangelho significou para ele. Ele sabe o que o Evangelho significou na vida dele. Ele foi completamente transformado pelo poder do Evangelho. E ele então começou a pregar essas boas novas que transformou a sua vida. Então ele se constituiu numa mensagem viva. Onde ele chegava um homem que se chamava Saulo. E agora chama Paulo. Mas mudança do nome, desse nome que nós temos aí na certidão, isso ainda é muito pouco. Porque eles conheceram um homem que foi mudado por dentro. Ainda que continuasse Saulo, ele agora era um homem que foi transformado pelo poder do Evangelho. As boas novas entraram no seu espírito. As boas novas converteram o seu coração, transformaram o seu coração. E agora ele quer pregar estas boas novas, anunciar que só em Jesus existe salvação, só em Jesus existe vida eterna. E ele não era muito voltado para religiões e religiosos, porque ele foi o maior, talvez, de todos os religiosos, e talvez da melhor religião que exista, que é a religião judaica. Adora um só Deus. Não, o judeu não aceita nada além do Deus Criador, Pai de Jesus Cristo. Deus único. Mas ele sabia que a religião não nos conduz àquilo para o que fomos salvos, para o que fomos chamados. E então Paulo pregava não tanto religiosidade, mas ele pregava experiências com Deus, que fazia com que as pessoas mudassem a sua vida. E ele não fez nada além daquilo que Jesus já havia preconizado, especialmente em João, capítulo 6, Evangelho de João. Quando Jesus fala muitas vezes, por exemplo, quando ele disse em João 11 também, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, complete para mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão terá vida. E ele falou muito sobre isso, sobre vida, sobre vida, sobre vida. Então o que Jesus veio fazer foi dar vida e vida em abundância. Por isso ele disse em João 10:10, o ladrão veio somente, a única coisa que o diabo veio fazer foi uma coisa só. A única coisa que ele veio fazer foi matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho que ele faz com muito zelo e com muita propriedade. Mas existe aquele que contraria todo esse trabalho. Jesus disse, mas eu vim e tenham vida, e a tenham em abundância. Então a vida que Deus quer dar para nós em Cristo Jesus, é essa vida abundante que eu possa gozar e viver e explorar e permitir que as pessoas vejam, porque esta vida mudou a minha vida. Esta vida mudou a minha vida velha. Eu falei na quarta-feira que eu perdi R$50 domingo passado. A irmã Edné me deu R$100, não era o meu salário da semana, é claro. Mas ela mandou eu pagar uma pessoa aqui na igreja e veio alguém da família da pessoa e eu não paguei, esqueci. Cheguei em casa, já tinha perdido R$50. Duas notinhas velhas, feias, eu acho que nem valia 50, valia uns 40. Mas muito feinhas e tal. Mas quando eu cheguei em casa, eu ouvi um monte de coisa. Está vendo, você está velho mesmo. Isso é coisa de velho. Como é que pode perder dinheiro num tempo desse?
Se bem que você ganha muito, mas não se pode perder 50 reais. Eu fiquei numa tristeza depois do almoço. Fiquei sentado assim e lembrando disso. Puxa vida, eu estou velho mesmo. E as pessoas não querem me aceitar. Poxa, eu me sinto humilhado e tal. Daí a pouco meu telefone toca, eu estava olhando assim, eu estava sentado num sofá do lado de fora, que foi a despedida da Bárbara, aquele domingo, o Júnior, o irmão dela, o tio dela foi lá, deu uma palavra muito boa noite, preparando-a para a viagem para os Estados Unidos, e ela chegou na terça-feira, foi segunda e terça-feira, ligou para a vovó Edneia, eu cheguei em Charlotte. Muito bem, faltam 4 horas para chegar onde eu vou, ótimo. Mas agora, na sexta-feira, ela ligou, dizendo que um grupo de irmãos lá tinha convidado para sair para um passeio, sexto, sabe? E nós falamos, não deixe de ir às igrejas. Não deixe de visitar as igrejas. Não sei se ela foi ou não. O fato é que um grupo da igreja estava chamando para, graças a Deus, essa cena é envolvida. Quando nós falamos sobre a Mariana, né? A Mariana que estava aí, ou está aí, eu me lembrei da filhinha do Gilberto, da Liza, que está lá no Canadá. Como nós precisamos orar por nossos jovens. Eu não deixei de reconhecer, irmãos, que eu fui para o Rio com 17 anos de idade, jogava bola, o melhor time do mundo, não vou falar qual, me convidou para ser jogador dele, foi 2 vezes na minha casa me buscar. Eu não quis, eu não fiz teste nesse time, e não fiz teste em time nenhum, jogava no time da igreja. Mas, não é Fluminense não, viu, Getúlio? Mas aí eu falei que quando eu fui para o Rio em 58, portanto, já lá se vão muitos anos, tinha as dificuldades que existiam. Um menino que sai daqui de Castelo, interior aqui do Espírito Santo, né? Nunca tinha dormido 2 noites seguidas fora da minha cama, e agora vou para o Rio de Janeiro. Chego numa sexta-feira no Rio de Janeiro. No sábado, uma pessoa muito querida minha me leva para uma região que eu nem devo citar aqui para os irmãos, por respeito ao local e aos irmãos. Porque eu deveria aprender a ser homem. E eu falei, bem, eu acho que eu sou homem. Sou um homenzinho de 17 anos, mas sou. Mas, graças a Deus, aquilo não me influenciou. E eu pude viver ali no Rio, e enfrentando dificuldades. Se eu tivesse que tomar um cafezinho, eu tinha que pagar. Depois no exército eu aprendi a passar roupa, etc. Né? Mas graças a Deus nunca fiquei desempregado, e trabalhei, e meu último emprego foi nas centrais elétricas de Furnas, onde eu era comprador, e vivi até vim para Colatina, pedi demissão e fui pastorear em Colatina. Mas irmãos, se naquele tempo tinha problemas, imagine os dias de hoje. Como nós precisamos orar pelos nossos jovens. Nós precisamos ganhar tempo, arranjar tempo para orar pelos nossos jovens. Porque é muita pressão. No meu tempo, eu me lembro, eu trabalhava numa firma, eu era caixa de uma loja lá no Rio. Quando chegou a primeira televisão para ser vendida, não existia, quase ninguém tinha televisão no Rio. Aí vem televisão, e vem, depois, ultimamente, celular, internet, tanta coisa. As viagens que a nossa juventude faz, naquele tempo a gente não fazia viagem. E nós precisamos muito orar pelos nossos jovens. Muitos ter simpatia para com os nossos jovens. Eu comecei hoje com o irmão Ezequias, e ele falou comigo, olha, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com os adolescentes, com as crianças e com os nossos jovens. Meus irmãos, realmente é muito difícil, mas nós estamos aqui orando, e queremos orar muito mais para que Deus guarde os nossos queridos. Mas então, eu ali naquele sofá, lá domingo, depois do almoço, pensando na humilhação por que eu passei, meu irmão, eu recebo um telefonema, meu celular toca, eu fui olhar. Paulo César, meu irmão que é da Marinha, oficial da Marinha. Eu estou telefonando para você porque eu preciso da sua ajuda. Eu
quero acabar com aquela vidinha de longe do Senhor. Eu quero voltar para o Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mamãe não está mais viva, mas criou-nos os 12 na presença do Senhor. E eu hoje de manhã ainda orei. Falei, Senhor, eu creio que todos os meus irmãos hão de voltar para o Senhor. Aí eu fui, fiz um propósito. Falei, bom, já que eu perdi 50, a irmã Edné vai ganhar mais 50. Que eu estou tão alegre que eu vou pagar 50 mais. Vai para lá. Já não tem mesmo quase nada, então vai mais 50. E já paguei. Já paguei os 50. Graças a Deus. Irmãos, existe assim uma alegria no nosso coração, quando a gente tem Cristo. Nem sempre a gente expressa essa alegria. Mas Paulo era alguém que tinha uma alegria tremenda. Ele saía, ele era preso, ele cantava, as pessoas não gostavam muito dele, ele estava ali com o Senhor. E eu fico pensando que Paulo era o tipo do elemento que, onde tivesse uma reunião de oração, ele queria estar. Onde tivesse um grupo louvando, ele queria estar. Tanto que lá em Atos, nessa viagem, né, ele foi orar com um grupo de mulheres que orava lá na beira do rio. Tem umas lavadeiras lá trabalhando. Mas estão orando? Então é lá que eu devo estar. E lá aconteceram coisas muito preciosas. E Paulo foi um homem que realmente ele amava Jesus. Ele era 100% pela igreja, por Cristo e pela igreja. Eu gosto muito de ler, e eu quero que os irmãos leiam comigo. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, versículos de 1 a 16. Eu gostaria de pedir que cada irmão lesse um versículo, mas lesse bem alto, embora os outros, a maioria esteja com a Bíblia aberta, mas é bom a gente ler e ouvir, é muito bom. Amém? Então nós vimos aqui, tem a Maria, mas tinha uns nomes aqui bastante esquisitos para nós, né? Nós não colocaríamos provavelmente certos nomes dos nossos filhos, mas cada nome da Bíblia tem o seu nome, seu significado. E é bom que um dia nós preguemos sobre isso, sobre os nomes bíblicos. Por que este nome, por que aquele nome? Mas então aqui, veja que Paulo, ele é um homem muito ocupado com a pregação do Evangelho, com o testemunho. Ele, entretanto, conhecia, eu reservei outro texto aqui que eu vou, para economia de tempo, não vou ler, porque também são mais 17 versículos, de Colossenses capítulo 4, você pode ler, são Colossenses 4, de 7 a 17. Então você pode ver como que Paulo, ele tinha cuidado pessoalmente, ele cuidava das igrejas no coletivo, ele atendia as igrejas, procurava edificar as igrejas, ele procurava falar às igrejas, ensinar às igrejas, mas ele não esquecia nomes de irmãos que foram usados por Deus no seu trabalho. Eu quero ler apenas mais um aqui, Colossenses, capítulo 4, no final diz assim, versículo 15 diz assim: saudai aos irmãos de Laodiceia, e a ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Então veja, irmãos, ele tinha cuidado das igrejas como o corpo vivo de Cristo. Aqueles membros que compunham aquela determinada igreja, e a grande maioria dessas igrejas Deus usou para edificação, para organização dessas igrejas. Mas ele sabia que haviam irmãos na igreja, irmãos que tinham seus dons, irmãos que tinham as suas aptidões, irmãos que foram chamados para o ministério, irmãos que tinham o dom de hospedar, por exemplo. Ele agradece, os irmãos vão ver muitos nomes que ele cita, agradecendo e mandando as igrejas se lembrar desses irmãos. Eu creio, irmãos, que se Paulo estivesse aqui, e se ele pudesse escrever uma carta à Igreja Batista do Aquidabã,
ele provavelmente ia fazer menção à igreja como um todo, mas ele faria provavelmente algumas menções especiais a alguns irmãos, se não, quem sabe, todos os irmãos, porque cada um tem o seu ministério na casa de Deus, na igreja do Senhor. Então, irmãos, a gente fica assim, quando vai preparar uma mensagem, a gente começa a receber de Deus direção, começa a receber de Deus orientação, discernimento, e a gente começa a vibrar com aquilo, mas a gente fica até meio perdido, porque é tanta coisa que tem para se dizer. Por exemplo, Paulo teve uma visão. Hoje na classe foi feita referência aí lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele disse que ele conhecia um homem, começou dizendo assim, por humildade, né? Mas era ele mesmo. Eu conheço um homem que teve uma visão, que foi elevado até os terceiros céus e tal. Mas ele ouviu coisas que ele não pode falar. As revelações que ele teve, a visão que ele teve, as revelações que ele teve foram tão profundas que ele não podia falar. E o irmão na classe lembrou que ele demorou 14 anos, ficou com esse segredo guardado no seu coração durante 14 anos, para dizer essas palavras. Que ele não falou, na verdade, quais foram as revelações que ele recebeu. Então, Paulo foi um homem que teve visão. Ele teve visões do trabalho de Deus, ele teve visões da igreja. E ele não abriu mão de Cristo e dos irmãos. Ele logo saiu para a primeira viagem missionária, depois voltou, saiu de novo para a segunda viagem missionária. E ele queria estar proclamando as grandezas do Senhor aonde ele pudesse. Mas sobre visões, eu quero lembrar ainda mais 2 servos de Deus, nós poderíamos lembrar muitos, que tiveram suas visões e que foram visões transformadoras e majestosas. Podíamos dizer João, na ilha de Patmos, eu não vou dizer, podia dizer muitos outros. Mas eu quero apenas dizer, Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, um texto que talvez seja bem conhecido, nós vamos ler apenas 55 e 56. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 55 e 56. Diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Por causa do seu testemunho, por causa da sua coragem, por causa do seu vigor espiritual, e porque Estevão não transigia sob nenhum ponto de vista, sob nenhuma promessa com o status quo dos seus dias, o que estavam vivendo os perseguidores da igreja, ele foi apedrejado. E nos últimos momentos da sua vida, talvez com seu corpo já todo marcado, ensanguentado, o texto diz que ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e viu a glória de Deus, e viu Jesus à direita. Irmãos, nós vamos ver Jesus à direita de Deus. Nós experienciamos isso. Jesus está brilhando em nós, e brilhando por nós, muitas vezes nós não percebemos, mas Ele está conosco e nos quer, e quer dar revelações grandiosas, e que transformem, e que mudem totalmente a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Logo no início da profecia, que coisa maravilhosa. Ezequiel 1:1. Alguém abriu, já achou? Por favor, leia. Só o primeiro versículo. Abriram-se os céus. Lá às margens do rio Quebar. Ali estava o servo de Deus, ali estava o profeta do Senhor. Os céus se abriram e ele viu visões de Deus. Essas visões de Ezequiel, essas visões de Paulo, não posso dizer muito de Paulo porque ele não revelou quais sejam, né? Mas o fato é que as visões de Estevão não necessariamente as mesmas visões. E hoje nós fomos alertados na classe que nós não podemos ficar querendo
que as experiências da irmã Dorcas, do irmão Jair, da irmã Maria, da irmã Elza, do irmão Eliseu, da irmã Ediné, do pastor Juventino, do pastor Juguini, enfim, que as experiências que eles têm com o Senhor e que eles contam para a nossa edificação, muitas vezes o irmão vem aqui à frente e conta a experiência. Poxa, o Miro, com essas viagens que ele faz por aí, por quantas coisas eles passam. De vez em quando eles soltam umas pílulas assim para a gente ficar alegre. Quantas coisas. E trazem edificação para nós, trazem experiências para nós. Uma vez eu falei para o Jair que eu ficava admirado, ele que foi 8 anos, né? Delegado aqui, chefe da polícia aqui. Eu falei, poxa, passar esse tempo. E com as experiências, se Jair não fosse contar a experiência que ele teve lá com preso lá, não sei quanto ele gastaria. Mas graças a Deus, irmãos, Deus quer dar experiências a cada um de nós. E as experiências minhas serão minhas. Mas para quê? Para a edificação da igreja. As experiências serão suas. Para quê? Para a sua própria edificação e para que os irmãos sejam edificados. Ó, irmãos, eu preciso parar. Mas eu quero dizer, antes de parar, já caminhando para o final, que o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, como escreveu também a Tito e outras cartas. Mas a Timóteo, na sua segunda carta, ele que estava lutando, ele dizia aqui que ele estava procurando, né? Ele estava procurando caminhar com o Senhor. Prossigo para o alvo. Ele dizia isso, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Ele combatia o bom combate. E em 1 Coríntios 2, 1 a 5, ele deu uma palavra tremenda para que não deixasse nenhuma dúvida para ninguém com relação a como ele encarava o seu ministério e como ele ia pregar as mensagens que Deus tinha colocado no seu coração. Então ele diz assim, 1 Coríntios 2, 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo resolveu, isso eu não quero, e ele poderia. Ele era um homem culto, talvez Gamaliel, quando ele falasse sobre Paulo, quem sabe, né? Talvez se dirigisse a alguém, estava falando num grupo lá, ensinando aquelas lições profundas de Gamaliel, mestre, né? Judeu. Talvez ele chegasse e falasse assim, poxa, eu tive um aluno, quem sabe Saulo era sempre citado por Gamaliel. Uma cultura maravilhosa, falava vários idiomas, hebraico, grego, latim, falava vários idiomas e falava bem. Mas ele disse, com relação a fazer a obra do Senhor, eu não quero saber dessas coisas. Eu preciso falar do poder de Deus. Eu preciso falar que você precisa ter experiências com Jesus Cristo, que transformem sua vida e que transformam a vida da igreja. Irmão, ontem nós estávamos orando, eu e Ediné, vamos orar pelas famílias, porque fazendo a leitura aqui do livro, e nós ficamos pensando, nós falamos na oração, Deus pode transformar uma família, Deus pode transformar 10 famílias, Deus pode transformar toda a igreja, Deus pode transformar toda a igreja do Senhor. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando necessariamente a do aqui da Bão, eu estou falando toda a igreja do Senhor, aqui nessa cidade. Deus pode transformar a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Um país foi transformado, porque um grupo de irmãos, e é aqui na América do Sul, um grupo de irmãos resolveu orar a Deus. Nós precisamos orar a Deus, e vamos orar. Houve mudança até no governo, até no governo, no primeiro escalão do governo. Irmãos, vai haver modificação no primeiro escalão, aqui em Cachoeiro, no estado e em todo o Brasil. Mas é preciso que Deus tenha um caminho. Esse caminho é o caminho da oração. Nós queremos orar sem cessar, porque é a recomendação da palavra do Senhor. Orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Terminando, irmãos, 2 Timóteo capítulo 4, eu disse que eu ia terminar com isso. Paulo estava caminhando, estava combatendo o combate da fé. Mas no final da sua vida, quem sabe já velhinho, antes de sofrer o martírio, ele disse essas palavras a Timóteo, capítulo 4, versículos 5 até o 8. Diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmão, nós estamos num combate. Hoje falamos sobre as armaduras, o capacete, a armadura do cristão, o calçado nos pés, a espada, o espírito, toda a guarnição que nós precisamos ter. Estamos num combate. E quantos de nós, oxalá todos nós, possamos chegar no final da nossa carreira e dizer essas palavras: Senhor, eu terminei. Minha carreira está no fim, eu não tenho mais como prosseguir. Mas o que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. E sei que a coroa já está guardada. E lembrando do parábola dos talentos, àqueles que negociaram seus talentos, àqueles que cumpriram a ordem do Senhor, ele disse: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém.